Bem, eu gostaria de primeiro agradecer a minha queridíssima orientadora, professora doutora Márcia Valéria, por ter me orientado nesse trabalho. Eu gostaria de agradecer também ao MAS, que é um museu que muito me fascinou e muito me orientou durante a minha graduação, especialmente nas minhas aulas de conservação. Queria agradecer também aos meus colegas que estão participando dessa mesa e a todo mundo que está assistindo. Bom, sem mais delongas, o meu tema tem como sujeito o artista como conservador, o estudo de caso da pintura do teto da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. O meu recorte foi exatamente sobre uma intervenção feita no final do século XIX por um artista alemão, Thomas Drindel, que foi naturalizado brasileiro, e essa pintura fica na Igreja de São Francisco da Penitência. Eu sei que todo mundo curte uma foto antiga, então eu tirei essa foto do próprio site do Museu Sacro Franciscano. E como vocês podem ter uma noção geográfica dele, a Igreja de São Francisco fica junto ao Convento de Santo Antônio, e ambos ficam localizados no Morro de Santo Antônio, no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca. E um detalhe legal de frisar é que desde a sua construção inicial, a direção não poupou recursos para captar artistas que conseguissem realizar os trabalhos e as demandas pedidas, né? E o Thomas Drindel foi um desses na época que a gente está estudando aqui. E eu vou levar vocês para darem uma voltinha na igreja e também para matar a saudade de quem já foi no Museu de Arte Sacra Franciscano. Essas fotos eu tirei quando eu estava fazendo pesquisa em loco com a minha orientadora nos arquivos, e essa pesquisa foi possível graças ao estudo de tese de doutorado dela. Foi bem legal a nossa experiência no arquivo. E aí a gente pode ir para o painel agora. Bem, o painel ele fica centralizado, né? Ele é um painel de forro, uma pintura de forro da nave. Antes de falar propriamente do Thomas Drindel e desse período do século XIX, eu queria citar algumas coisas do próprio painel. Primeiramente, dizer que ele é uma produção setecentista, é uma produção colonial fluminense. A própria Miriam Ribeiro diz que essa produção carioca tem um comportamento artístico de alta qualidade, porque esse grupo assimilou de uma forma muito positiva as técnicas portuguesas que eram repassadas entre metrópole e colônia. Indo para as características formais do quadro, ele é uma pintura em quadratura, com composição dinâmica, contendo figuras pontualmente posicionadas. Citando a Miriam Ribeiro de novo, e falando agora da pintura de perspectiva, que é o nosso grande trompe-l'œil, que significa literalmente engana-olho, vamos dizer assim, que a gente vê que foi feita com muita cautela nessa pintura, porque se você olhar bem para São Francisco no centro e os elementos que contém em volta, tanto a cimalha quanto os capitéis que oferecem esse sustento para o olhar, ela é uma pintura bem especial para a época setecentista, né? Essa retórica do barroco, como eu coloquei no quarto item, essa função retórica e comunicativa da imagem que o barroco contém, e não foi diferente dentro dessa produção carioca. E também, eu esqueci de falar do terceiro item, a perspectiva aérea, que é justamente essa composição da imagem de São Francisco no centro, em que, se você olhar bem em volta, né, dentro das nuvens e dos anjos, é quase como uma comunicação para o espaço do sagrado. Então, é realmente uma imagem sobre comunicação, né? É um convite ao espaço sagrado de São Francisco. E é um painel bem grande da nave, enfim. E aqui eu tenho outra foto em direção do altar-mor para a saída. E aqui algumas fotos dos detalhes mais de perto de algumas figuras do painel. Vale dizer também que esse painel é em madeira, não é forro de tecido. Bem, e aqui a gente chega falando do próprio Thomas Drindel, que é
o meu objeto de estudo mesmo. Então, Thomas Drindel era um pintor alemão que foi naturalizado aqui no Brasil. Ele estudou na Academia de Munique. Então, ele chega no Brasil com uma bagagem intelectual, com uma bagagem acadêmica, e não diferente, absorve muito daqui. É relevante citar que quando ele chega no Brasil, ele vai para São Paulo, e depois de São Paulo, quando ele começa a realizar alguns trabalhos, ele vem para o Rio. No Rio, ele se fixa com Jorge Green, Santa Teresa, e é relevante falar do Jorge Green nesse aspecto, porque ambos estavam conectados à Escola Nacional de Belas Artes. E Jorge Green era professor de natureza, Mas muito de baixo. paisagem. Oi? Aí, aumenta o som. Estão me ouvindo? Não, alguém está com o microfone aberto. Por favor, peço a gentileza de desligar, senão dá interferência. Obrigada. Posso falar? Vou continuar falando, então. Vou continuar, sem problema. Obrigada. Obrigado. Então, Jorge Green era um professor de pintura de paisagem na Escola Nacional de Belas Artes e, eventualmente, Thomas Drindel fazia substituições na cadeia. Então, esse é um detalhe crucial para a gente entender essas relações sociais entre os artistas, enfim, o campo de trabalho e os conhecimentos que eles tiveram e as conexões que eles fizeram. E aqui, citando Santos, que é um pesquisador português que eu utilizei bastante no meu trabalho de graduação, ele diz que o Drindel realizava diferentes trabalhos de pintura, escultura, decoração e restauração. Isso é um ponto interessante para a gente entender restauro no final do século XIX, porque essa grande gama de conhecimentos de um artista era muito importante como critério de restauro. Enfim, depois de 1882, ele acabou indo para São Paulo também fazer trabalho, para o Nordeste. Então, ele teve uma grande área, uma área bem ampla de atuação no Brasil. E, enfim, vamos passar. Aqui, como recorte dessa atuação dele em relação como restaurador, eu peguei 2 recortes de 2 colunas do Jornal do Comércio. O primeiro recorte fala a respeito do Thomas Drindel como um perito decorador. Isso também foi uma coisa interessante de se estudar. Eu discuti bastante isso com a minha orientadora durante a pesquisa, né? Esses termos que são dados para o Thomas Drindel durante a carreira dele, se ele é decorador, se ele é arquiteto, se ele é pintor. Então, são características interessantes desse sujeito que pratica restauro, desse sujeito que pratica conservação no final do século XIX, já por não ter, enfim, não se tem ainda um campo soldado, uma metodologia soldada sobre restauro, sobre conservação, que vai acontecer depois da década de 30, com, enfim, o começo das cartas patrimoniais, o começo de uma legislação, tem todo um significado diferente da gente falar de restauro no final do século XIX para o século XX, propriamente dito. Mas, enfim, esse primeiro recorte fala do Drindel como perito decorador, e é interessante falar de como o autor desse artigo citou a ordem de uma forma responsável, de uma forma significativa, de dizer, bem, a ordem solicitou um restauro por se preocupar com seu patrimônio artístico, né? Então, no final do século XIX, a gente também tem esse início de preocupação com o patrimônio artístico, né, nacional, que é interessante. E o segundo trecho fala mais de uma questão inerente ao artista, que são essas características que o autor descreve, né? Que ele limpou o painel com uma paciência beneditina, se fez reavivar as pinturas. Então, são 2 trechos que eu trouxe, de muitos que a gente achou, eu e minha orientadora,
para dizer o quão Thomas Drindel foi elogiado socialmente, como essa repercussão foi positiva, né, da restauração no painel. E aqui, já entrando na pesquisa do arquivo propriamente, essa é uma página de um dos relatórios da Ordem Terceira, que foi cedida pelo Museu Sacro. Ela é de 1897, falando, na verdade, sobre a restauração que foi feita em 1895. E nesse parágrafo onde tem um X, que não foi eu que risquei, já estava assim, fala justamente sobre o pagamento do Thomas Drindel e de como seria esse processo de restauração, o que foi bem interessante, foi bem animador para minha orientadora e eu acharmos isso. Foi um dia bem especial que a gente, enfim, ficou vasculhando os arquivos e achamos o pagamento, então foi uma coisa bem interessante. E aqui, falando propriamente do perfil do restaurador, e aí eu preciso circular que eu estou justamente falando do Thomas Drindel, eu não acho que seja muito legal generalizar, e aqui eu falo do Serrão novamente, desse pesquisador português, que ele diz que um profissional liberalizado não era só um pintor de óleo ou de fresco, né? Como também desenhador de cartões, vitrais, tapeçarias, sabedor de heráldica, enfim. Isso tudo para dizer que o perfil do conservador restaurador, no final do século XIX, ele estava afincado, ele estava ancorado na sua formação artística. Então, é interessante a gente perceber que o restaurador em si, ele é um artista que realiza, né, que tem uma competência artística para realizar um retoque, para realizar um repinte, para realizar uma intervenção pessoal, que é bem diferente do restauro que a gente tem hoje em dia, durante o século XX, XXI, né? Até depois mesmo do próprio Cesare Brandi, que é um pilar, depois da década de 60, para se falar de restauro, a gente vê essa antagonia, né? Então, o profissional restaurador, o bom profissional restaurador no século XIX, ele tem uma competência artística, né? Ele tem uma competência intelectual para realizar um restauro estilístico, né? Ele mesmo sabe o que faz com a peça, né? Definido nas suas próprias características de educação, né? A educação que ele teve durante a academia, o processo de formação, durante a sua experiência como profissional socialmente. Então, é interessante ver essas assimilações. E muito disso vem a partir do restauro de bens imóveis, quando a gente fala, por exemplo, do Viollet-le-Duc, que foi um teórico bem relevante na França, que, na verdade, começou com esse papo de restauro. E é interessante fazer esse link com os dois, porque Thomas Drindel também era reconhecido como arquiteto. E, a priori, o Viollet-le-Duc fazia restauro em bens imóveis, né, arquitetônicos. Então, a gente vê esse começo da restauração, esse começo da conservação, da limpeza, de quaisquer termos que se usem, como uma forma de restauro estilístico, né? A maneira de se fazer, é o meu modo de se fazer, né? Mas na coluna do Jornal do Comércio, a gente vê que os autores diziam que Thomas Drindel tinha estudado a maneira de se fazer do artista primitivo. E Mário Barata, por exemplo, fala sobre a utilização das cores mais frias do Drindel em oposição às cores mais quentes que foram usadas aqui no Barroco brasileiro. Então, são detalhes pequenos que são interessantes de se ver também durante esse processo, né? E aqui, concluindo, eu fiz uma pirâmide, já que eu estou falando do querido Thomas Drindel, para justamente sintetizar esse perfil do artista. A ponta desse triângulo, né, que é a recuperação estética do painel, desse caso, mas poderia ser de qualquer outra coisa, se basa pela sua expertise, que é diversificada, né? Ele é arquiteto, ele era decorador, ele era pintor, enfim, ele tinha uma gama de conhecimento muito grande, e também pela sua formação artística, tanto de Munique, né,
que a gente sabe que foi uma formação completa, como as suas influências e as suas interferências, as suas mesclagens com o ensino de Belas Artes aqui do Rio e com outros artistas também, né? Às vezes a gente tem um certo descuidado de tirar o artista, né, desse cosmos, e a gente esquece que ele também era um ser social, né, que trocava ideias, que trocava conhecimento. Então, muito desse contexto brasileiro também é importante para ver essa trajetória do artista, não só em Munique, como aqui no Brasil também. E é isso, obrigada por todos. Desculpem a confusão no começo do vídeo. E agradeço de novo ao museu e a todos que estão me assistindo. E aí fica o meu e-mail para contato. Obrigada. Nada, nós é que agradecemos. Parabéns pela apresentação.